Galera, bom dia! Vamos para nossa segunda live de esquenta do jato de plasma. Nós vamos falar aí sobre as questões que vocês deixaram para mim nos stories. Então vamos lá. Saiu muita pergunta sobre procedimento estético, o que o jato de plasma faz. Então vou mostrar para vocês hoje nessa live que o jato de plasma tem inúmeras funções. Então, como saiu várias perguntas a respeito de remoção de verrugas, de flacidez de seio, eu vou falar para vocês então sobre o que o jato de plasma trata na estética. E lembrando que eu estou fazendo uma série de lives para vocês, porque na segunda-feira, às 8 da noite, nós teremos um aulão, então você não pode perder. Para você não ficar de fora desse aulão, você vai digitar grupo VIP lá no direct e já vai entrar no nosso grupo exclusivo para que você possa fazer parte aí do meu aulão na segunda-feira. E aí você vai saber tudo sobre rinomodelação com a utilização de jato de plasma, ok? Então não perca a oportunidade, se inscreva. O aulão vai rolar às 8 da noite na segunda-feira, e nesse aulão, depois que ele terminar, eu vou ter um preço exclusivo do meu curso da maior formação de jato de plasma do mercado, e você não pode ficar de fora, tá bom? Então vamos lá falar sobre procedimentos estéticos que o jato de plasma faz. Eu comentei com vocês ontem a respeito da ação dele. O equipamento é um equipamento de eletroterapia, ou seja, ele vai fazer aí uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica, por essa pontinha aqui, vai gerar uma descarga de energia que vai atingir a pele. Quando nós falamos de um jato de plasma, quando ele ioniza o oxigênio do ar e atinge a pele, ele vai gerar o plasma. Quando eu sei que isso acontece? Quando tem um faiscamento arroxadinho. Quando é o eletrocautério, ele vai fazer a mesma coisa, só que a corrente de energia que passa no eletrocautério é um pouco diferente da do jato de plasma, uma corrente alternada, e ela não tem a capacidade de ionizar o oxigênio do ar, então ela vai gerar só descarga de energia sem a geração do plasma. Ambas as tecnologias vão fazer os mesmos procedimentos, as mesmas técnicas, a ponto de, quando a pele estiver cicatrizada, você não saber se foi utilizado um jato de plasma ou foi utilizado um eletrocautério. Então, é legal você saber dessas informações, porque aí na hora de você fazer a compra do equipamento, você vai entender se você vai utilizar um eletrocautério ou se você vai utilizar um jato de plasma, um gerador de plasma. Esse que eu tô segurando na minha mão, ele é um gerador de plasma, tá? Nós temos várias canetinhas no mercado aí que eu falei ontem, que são mais baratinhas e elas são consideradas eletrocautério porque elas não mantêm um plasma constante. Eu posso trabalhar com eletrocautério normal, ele vai retrair a pele, vai trazer aí benefícios muito parecidos com a atuação do jato de plasma. Por que jato de plasma traz resultados e por que são inúmeras as possibilidades de utilização com a técnica? Porque a técnica faz aí procedimentos que vão do fio do cabelo à sola do pé, utilizando uma única caneta. Então, você vai ter os benefícios dessa descarga de energia. Quando ela atinge a pele, ela vai promover uma cauterização, que vai fazer uma retração nessa pele. Através desse processo, nós temos inúmeros benefícios. Então, essa retração vai estimular o rejuvenescimento, vai favorecer a produção de colágeno, vai melhorar a flacidez. Então, é um dos pontos mais fortes da atuação do jato de plasma, é melhorar a flacidez por retração de pele. Também vai estimular o colágeno, então ele vai também trabalhar não só a parte externa, né, dessa pele, vai trabalhar a parte fisiológica interna dela também, porque ele melhora a produção do colágeno, ou seja, ele vai estimular o organismo a reorganizar a parte interna da pele, que dá sustentação para ela. Então isso é muito legal, tem um resultado muito bom. E você tem duas possibilidades de utilização com os equipamentos. Você pode utilizar essa ponteira que vai gerar cauterização e retração na pele, e pode utilizar também ponteiras de contato,
E aí ela te dá várias outras oportunidades de utilização. Vou abrir aqui para vocês observarem a ponteira de contato como ela é. Ó, eu posso trocar a ponteira do meu equipamento, tirar essa ponteirinha mais fininha de faiscamento e utilizar essa ponteira de contato. Isso em qualquer equipamento, tá? Inclusive os equipamentos importados, as canetinhas de elétrico haltério também tem essa opção. Quando eu faço essa troca, eu já abro o meu leque de opções de tratamentos, que vão ser inúmeros. Então, eu posso trabalhar tanto dessa forma fulgurativa, que vai trazer a retração na pele por fulguração, por lesão, quanto com essa daqui, que vai trabalhar por estímulo, tá? E isso é muito legal, que favorece com que você tenha outras opções na atuação da técnica. Quando eu quero gerar a lesão, eu utilizo essa ponteirinha aqui. Nessa ponteirinha, como ela faz uma cauterização, exige do organismo que ele tenha um processo cicatricial, eu vou ter uma resposta mais rápida. E aí eu preciso pensar qual é o meu objetivo para que eu possa organizar aqui o meu tratamento e decidir qual opção eu vou utilizar. Se eu estiver falando de rejuvenescimento, de linhas e rugas, de flacidez, de tratamento de remoção de manchas, melanoses solares, eu vou utilizar a ponteirinha que cauteriza a pele, que gera queimadinha controlada. Então, tem inúmeros procedimentos que nós podemos fazer, tanto na área facial quanto a área corporal, com essa ponteirinha. Saiu perguntas aqui de flacidez de abdômen, saiu perguntas aqui de flacidez na região dos seios, e todas esses tratamentos são possíveis utilizando aqui essa ponteirinha que vai cauterizar. Então, sempre que você estiver falando de um estímulo de colágeno mais potente, de um clareamento mais intenso e de flacidez, você vai sempre utilizar ponteiras que vão trazer esse efeito de inflamação para ter uma resposta do organismo. Na área de abdômen, por exemplo, quando tem uma flacidez muito grande, aquela pele mais caída, mais enrugadinha, você faz o ponteio e aí eu tenho um estiramento dessa pele, então eu faço uma remoção do excesso de pele. Além de eu ter uma reorganização da derme, que é a estrutura da pele, que sustenta a pele, porque é onde a gente tem a formação do colágeno, elastina e tem a parte estrutural dessa pele que vai ser trabalhada, estimulada, eu vou ter ali também a remoção do excesso de pele através da retração que gera aquele pontinho que eu tô fazendo na pele. O efeito do jato de plasma, só para vocês terem uma ideia da parte retrativa, né, fulgurativa, é muito parecida com o laser de CO2, né, que vai fazendo o processo de retração da pele. Ele tem um efeito bem parecido e você consegue, inclusive, ter resultados muito parecidos com aquela plataforma de laser de CO2 fracionado. É muito benéfico, né? Então, como nós estamos trabalhando a pele, ela vai ter uma melhora global. Às vezes eu atendo clientes que eu atendo áreas da pele, tipo, trabalho aqui a linha nasogeniana, eu percebo uma melhora geral no restante da estrutura da pele. Então, isso favorece demais os seus atendimentos. E eu posso trabalhar em diversas áreas com o mesmo procedimento. Outra coisa que talvez algumas pessoas não saibam, o jato de plasma trabalha inclusive micose de unha, verruga plantar, através desse mesmo processo de faiscamento, de descarga de energia que ele gera. Ele gera uma descarga de energia, por exemplo, que pode ser usada na área de unhas, eliminando micose de unha. Então, são inúmeras as possibilidades de utilização. Ele faz retração de lóbulo, né? Quando o lóbulo está muito estirado, essa abertura da onde a gente coloca o brinco está muito estirada, é só trabalhar com jato de plasma que ele faz essa retração. Por isso que eu tenho inúmeras alunas que não são só da área da estética utilizando jato de plasma. Eu tenho alunas que são da área da podologia, por exemplo, que utiliza jato de plasma para fazer cauterização de verrugas, para trabalhar micose de unha. Eu tenho alunas minhas micropigmentadoras, que atuam com jato de plasma na despigmentação de
micropigmentação de sobrancelhas, que elas precisam fazer aí o ajuste, então é uma área que também dá para trabalhar com atuação fulgurativa. Eu tenho alunas minhas que são tatuadoras e utilizam jato de plasma para fazer reconstrução de tatuagem. Primeiro elas clareiam, despigmentando a tatuagem com a ação fulgurativa e depois elas vêm na reconstrução. Eu tenho alunas do furo humanizado também, que não são exatamente da área da estética, que utilizam jato de plasma para trabalhar lóbulo não cirúrgico, fechamento e retração desse lóbulo, utilizando a técnica fulgurativa. Então, são inúmeras as possibilidades de utilização do jato de plasma, né? No geral da estética, e tem algumas áreas que são especialistas, em que eu tenho alunas de outras especializações que fazem a atuação com o uso dele. Então, ele é versátil demais para você trabalhar com ele. E eu tô falando isso da ponteirinha fulgurativa. Quando eu venho aqui para essa opção de ponteira, que é de contato, aí eu abro um outro leque de ação do jato de plasma. Igual eu posso trabalhar vários procedimentos estéticos utilizando a ponteira. Eu posso fazer permeação com essa ponteira, eu posso fazer hidratação, né, da pele com essa ponteira. Posso também estimular a produção do colágeno através dessa ponteira, porque nesse caso ela vai ter um estímulo parecido com o que a gente já usa na estética, né, de abertura de permeação, de fazer o estímulo e a excitação elétrica para ter uma melhora do tônus, né, e firmeza da pele. Então, repare que nós temos inúmeras funções num único equipamento. Então, eu posso trabalhar áreas capilares com a utilização dessa ponteira. Eu tenho aí curso de terapia capilar voltada aí a quem trabalha com a terapia capilar utilizando o jato de plasma, além de outras técnicas, mas o jato de plasma é uma delas. E nesse caso eu vou utilizar a técnica pontual aqui de contato, onde eu vou estimular a permeação dos ativos que vão favorecer ali a melhora do retorno, do crescimento ali do folículo. Então tem muitas possibilidades, porque quando eu atuo com esse estímulo elétrico dessa ponteira, eu vou ter uma melhora na microcirculação local, na permeação, e o estímulo excitatório que essa corrente dá na pele, né, conforme você vai estimulando, ela tem inúmeros benefícios. E eu posso atuar nessa área aqui também no capilar, no facial, no corporal, na estética íntima. Existem muitos procedimentos que eu utilizo a técnica com a ponteira de contato, fazendo clareamento axilar, clareamento de virilha. Então, assim, são muitas as possibilidades de utilização quando a gente fala na técnica do jato de plasma. Saiu uma pergunta aqui perguntando sobre cicatrizes de acne. Pessoas que tiveram acne, né, num período da vida e ficou aquelas cicatrizes, né, no rosto todo. Dá para trabalhar? Eu trabalho, inclusive, utilizando essa técnica de contato. Eu evito a técnica fulgurativa porque são áreas muito extensas, né? Então, normalmente eu trabalho com a técnica de contato para fazer ali auxílio na melhora desses processos cicatriciais aí, mais crônicos, mais antigos, e eu tenho excelente resultado. Outra pergunta que saiu sobre queloide. Queloide a gente não trabalha com a técnica. Eu, por exemplo, não ensino a trabalhar com a técnica fulgurativa, porque o queloide é uma disfunção que pode ter uma incrível piora utilizando técnicas de lesão. Então, eu utilizo técnica de contato para fazer tratamento de cicatriz de queloide e tenho bons resultados na melhora da textura, na melhora da altura dessa cicatriz. Então tem inúmeros procedimentos que, se você não conseguir trabalhar com essa ponteira fulgurativa, você consegue trabalhar com essa ponteira aqui, que é de contato. Então, cicatrizes de acne, cicatriz de queloide, que é uma cicatriz mais complexa, eu atuo com essa ponteira. Outro tratamento que essa ponteira é muito eficaz no tratamento, que saiu aqui bastante perguntas, sobre o tratamento de melasma. Melasma é uma atuação que ela é bem complexa,
né? Ela tem vários fatores aí no desenvolvimento e eu não aconselho utilizar essa ponteira lesiva. Então, tem alguns tratamentos que vocês vão observar que a técnica lesiva, ela não é indicada. Nesses casos, você entra com o auxílio de ponteiras como esta no mesmo equipamento, só rosqueando aqui. Você troca a ponteira. E o melasma, por exemplo, eu trato muito legal, tenho resultados muito bons utilizando essa ponteira, porque ela vai manter a pele hidratada, ela vai estimular uma permeação mais ativa de produtos que vão atuar diretamente no melasma, ela vai melhorar a qualidade da pele, porque uma pele inflamada, normalmente ela tende a ter aí uma resposta, né, de melanócito mais forte, então eu desinflamo essa pele, eu normalizo ela utilizando a técnica de contato. Então é uma técnica versátil que você consegue trabalhar com ela de inúmeras formas. Então você, sendo uma profissional da área, saiba que você pode ser aí uma profissional que vai atender diversos procedimentos estéticos, né? Utilizando aí o seu objetivo, alinhando e adequando aí ao seu procedimento estético, ao seu objetivo, e aí você vai ter esses dois tipos de recursos no mesmo equipamento para você trabalhar. Tem uma pergunta aqui perguntando se a ponteira usa anestésico. Não usa, eu utilizo ela ou a seco, né, na pele, ou eu utilizo ela com uso de gel condutor. Eu ensino aqui tudo em curso, eu tenho inclusive módulos completos da técnica somente de contato para fazer a aplicação, né? E você pode aprender. Então eu tenho módulos de vários procedimentos estéticos utilizando essa ponteirinha que gera o faiscamento, que são as ponteirinhas mais finas, tá? Do equipamento, ó. Vocês vão observar que são ponteirinhas mais finas, né? Então, elas têm objetivos de gerar a lesão e quanto mais fina a ponteira, mais potente ela vai ter a ação dela. Observem que aqui, por exemplo, eu tenho ponteiras que são diferenciadas, ó, a espessura delas. Quanto mais fina a ponta do dispositivo, mais potente vai ser a descarga de energia. Então, essa, por exemplo, ela é mais grossa do que essa daqui. Isso significa que essa mais fininha aqui, ela é bem mais potente na descarga de energia do que essa ponteirinha aqui mais grossa. Nós temos aí objetivos diferentes para utilizar as ponteiras. As de contato sempre vão ser de estímulo. Elas fazem ação de estímulo, tratam diversos procedimentos estéticos aí, mas elas fazem estímulo sem lesão. E as ponteiras mais finas, independente delas, todas as mais finas, elas vão gerar fulguração, então elas vão gerar uma lesão. Então eu vou esperar a resposta do tratamento com uma lesão na pele. Vai fazer a descarga de energia, vai lesionar a pele, vai formar aquele machucadinho na pele, que aí em 3 dias esse machucadinho vai estar solucionado, mas é possível que você observe a retração da pele já no momento que você está utilizando a técnica do jato de plasma. No momento que ele faz a descarga de energia, já é possível você observar a retração ocorrendo. Então, isso é bem legal da técnica, tá? Bom dia, posso colocar na autoclave as ponteiras da caneta da Ibramed? Oi, sim, ó. Vocês podem sim autoclavar as ponteiras, aliás, devem autoclavar essas ponteiras, porque elas são ponteiras que foram produzidas e desenvolvidas para que você possa fazer aí a esterilização delas, tá bom? Então, sim, pode usar a autoclave tranquilamente. Vocês vão observar, ó, que as ponteirinhas da Plasmed, por exemplo, elas têm até uma borrachinha aqui, tá observando? Super resistente. Essa ponteirinha ela vai constantemente na autoclave e você pode ter aí a sua biossegurança feita de forma tranquila, porque as ponteiras elas foram desenvolvidas para serem esterilizadas, tá?
são todas de aço inoxidável aqui, você consegue esterilizar em autoclave, ok? Então saiba que se você for optar por atuar com a técnica, você vai ter inúmeros benefícios. Eu não falei de uma classe aqui que tem muitos profissionais que atuam, que inclusive eu tenho alunas que são da área da farmácia, fisioterapia, biomedicina, que são estetas, tá? Essas áreas todas utilizam jato de plasma, inclusive para fazer harmonização facial, tá? Para complementar a harmonização. Eu tenho dentistas que são harmonizadoras faciais que fazem uso do jato de plasma. Gente, jato de plasma tem tantas opções de utilização. Tem áreas que a harmonização facial não atinge, não consegue atingir. Elas podem complementar a utilização aí das técnicas delas com o jato de plasma. Eu tenho médicos que às vezes usam a técnica do jato de plasma para atuar em alguns ajustes. Então, assim, tem inúmeras opções de atuação. Saiu muita pergunta sobre verrugas aqui nos stories. E nós fazemos a cauterização de verrugas também, mas eu falo para vocês e falo para as alunas que é importante vocês estarem em parceria com a classe médica, por exemplo. Sempre passe a sua cliente, oriente ela para que ela passe com um dermatologista primeiro, para avaliar e diagnosticar qual é o tipo de verruga que ela tem, para depois, se tiver a certeza de ser algo estético, e eu já tive casos aqui de eu encaminhar a minha cliente, né, conversar com ela e falar para ela, ó, passa no dermatologista para se certificar do que do desenvolvimento, e ela retornar até com uma indicação do médico pedindo a eletrocauterização estética de verrugas. Então é importante que vocês tenham isso em mente, trabalhem só dentro da sua atuação. Existem várias verruguinhas que a gente consegue sim cauterizar com a atuação do jato de plasma, porém você precisa saber a origem dessa verruguinha. É importante encaminhar para o dermatologista. Às vezes ele mesmo indica para você, para sua cliente, uma cauterização estética, tá bom? Mas faz sim, tem excelentes resultados, principalmente essas pequenininhas, as pingentinhas, que a gente chama de acrocordons, né? Foi uma pergunta que saiu bastante ali. E a gente faz sim acrocordons, é algo estético, né? Sem prejuízo nenhum, é só uma cauterização estética feita, cauteriza até ela virar uma crostinha. Quando essa crostinha cair naturalmente da pele, esse acrocordon não vai estar mais lá. Então sempre vai trabalhar com auxílio, né, em parceria com outras áreas, e se for esse tipo de procedimento, você vai trabalhar, né, com auxílio aí de um diagnóstico médico. Então sempre encaminhe para um médico. Pintas também, não façam pintas aí sem ter aí o diagnóstico do médico. É muito importante que você encaminhe, para você não trabalhar em câncer de pele, né, erroneamente aí. Mesmo que você olhe, você saiba que é algo simples, não fique só no seu olhar, vai lá, encaminha para a classe médica, que eles vão olhar, vão diagnosticar e vão encaminhar a cliente aí para o procedimento adequado. Sendo estético, você talvez tenha cliente até com uma cartinha. Eu já tive clientes aqui com uma cartinha do próprio médico dizendo que era uma cauterização estética, que podia utilizar o equipamento para fazer essa cauterização, tá bom? Ai, obrigada, Lu. Jato de plasma é maravilhoso, sim. É uma técnica que eu gosto bastante, que as minhas alunas têm aí inúmeros benefícios atuando com ela. Eu tenho alunas crescendo muito, evoluindo muito na atuação da estética, se tornando verdadeiras especialistas através da atuação dessa técnica, tá bom? Bom dia, entrei agora, você está falando do jato de plasma? Sim, estou falando do jato de plasma para quem entrou agora, tá? Fique tranquilos que eu vou deixar a live salva lá, tá bom? Já sou aluna, obrigada. Lindeza. Esse equipamento é jato de plasma mesmo ou eletrocautério? Doutora Alessandra, ele é gerador de plasma, tá? Como eu sei se ele é gerador de plasma? Quando ele tá sendo utilizado, ele gera um faiscamento arroxeadinho que sai da ponteirinha. E esse faiscamento arroxeadinho significa que ele está
gerando plasma no momento em que está fazendo a descarga. O plasma sempre será gerado nesses equipamentos aqui, no momento que ele está fazendo a descarga de energia, tá bom? Existem equipamentos que geram plasma e existem equipamentos que não geram plasma. O New Skin, por exemplo, é um elétrico altéreo. Tem o New Skin, né, mais antigo, que ele é elétrico altéreo, mas agora também lançaram o New Skin, que tem jato de plasma no aplicador e também tem o elétrico altéreo. Então, se ele não fizer aquela descarga arroxeadinha na hora que ele estiver fazendo a ação dele, ele não gera o plasma. E nesse caso, ele é considerado elétrico altéreo. Saibam que até equipamentos importados, tem alguns equipamentos que geram plasma, ok? A diferença dos geradores de plasma importados para os nacionais é que eles são um pouquinho mais inconstantes. Então, eles geram plasma em determinados momentos. Tem horas que ele para de gerar plasma e depois ele volta a formar plasma. Mas tem algumas marcas, como o RU638, a réplica da Monster, que é uma canetinha, eles são equipamentos que também geram plasma. A diferença deles para esse aqui, né, nacional, é que os importados geram plasma, às vezes de uma forma mais inconstante. Gera plasma e para, gera plasma e para. Então, tem muitos equipamentos que geram plasma também importados. A diferença deles é essa, que não é um plasma gerado constante, tá bom? Então, sempre observe aí o faiscamento. Gerou um faiscamentinho arroxeado, ele gera plasma. Mas eu atuo com o elétrico altéreo aqui também, tenho excelentes resultados. A diferença é muito sutil, né, na aplicação. É que o plasma, por ser aí um procedimento que gera mais reações, né, na pele, ele vai ter uma melhora um pouco maior ali na produção de radicais livres. Muito pouca diferença na hora de fazer a cicatrização, mas ele tem um pouquinho mais de benefícios na aplicação, o gerador de plasma, tá bom? Ele tem uma aplicação um pouco mais controlada que o elétrico altéreo. O elétrico altéreo é um pouquinho mais explosivo na hora de fazer a aplicação e você tem que ter um pouco mais de controle. Ambos vão ter o procedimento feito por ação térmica, né, que a gente chama. Então, ele dá aquela queimadinha controlada na pele. E aí você precisa ter esse controle, essa destreza na hora de atuar com técnica que gera inflamação, tá? Muito importante. Mas isso independente do equipamento que você utiliza, você precisa ter um controle bem grande. A Gabriela vai começar o curso semana que vem. Seja bem-vinda, Gabriela. Vai ser um prazer receber você lá. Saiba que nós temos aí o grupo de apoio, vocês vão ter o meu suporte, né, pessoal lá na plataforma diariamente, tá bom? Ó, seja bem-vinda, espero você lá. E se você quer, assim como a Gabriela, ser minha aluna, se interessou aí pela aplicação do jato de plasma, você pode participar aí do meu aulão. Ele vai rolar na segunda-feira às 8 da noite. E eu vou falar para vocês sobre a rinomodelação do nariz utilizando jato de plasma. Vou mostrar a prática para você observar que não é tão difícil assim, né? Como as pessoas pensam que é. Eu vou descomplicar aí essa atuação para vocês e vou explicar para vocês aí um pouco mais a fundo sobre o jato de plasma. Então participe. Quer ser minha aluna como a Gabriela? Participa do aulão na segunda-feira às 8 da noite. Porque no final eu vou dar uma super promoção do meu curso mais completo, a minha formação Top Master, que eu tenho alunas aqui do Brasil e fora do Brasil, utilizando a técnica do jato de plasma com sucesso, e você pode ser uma dessas alunas, e pagando um precinho muito promocional depois desse super aulão, tá bom? As agulhas, a Amanda tá perguntando, as agulhas de acupuntura podem ser usadas no aparelho de jato de plasma? Sim, pode ser usada a depender do modelo, tá? Os equipamentos importados, por exemplo, eles têm uma ponteira furadinha que você encaixa a agulha. Nesses casos, você pode usar a agulha de acupuntura. Eu uso a menor agulha e tem como você fazer essa utilização. Já no caso de equipamentos nacionais, depende do equipamento. O Plasmax, por exemplo, é um nacional que vem com uma ponteira vazada que você encaixa a agulhinha descartável. No caso do Plasmax, por exemplo, você poderia utilizar
a agulha descartável. No caso do Plasmed já não tem essa possibilidade, porque o equipamento já vem, ó, com a própria ponteira agulha dele. Então você precisa avaliar, Amanda, qual seria o equipamento que você está utilizando. Tem equipamentos que fazem uso sim, né, dessa ponteira, a porta-agulha, que ela é furadinha, ela é pequenininha e furadinha. Normalmente equipamentos importados tem essa opção, tá? O RU638, as canetinhas importadas tem essa opção de trocar aí a ponteira fixa pela ponteira agulha, porque ele vem com porta-agulha. E o Plasmax também vem com essa novidade, super legal a ponteira do Plasmax, porque no Plasmax você consegue fazer isso. Então vai depender do equipamento que você está utilizando, e é uma boa opção para você usar e descartar, por exemplo. Ela é uma ponteira que vai ficar bem fininha assim, como este daqui, vai dar essa impressão de agulha mesmo, e você usa e descarta. Nesse caso não precisaria autoclavar. Nesse caso específico de utilizar agulhas descartáveis, tá bom, Amanda? Ai, que linda! Faço curso Academia do Jato de Plasma e amo, ó. Se você quiser ser minha aluna como a Amanda, como a Gabriela, bora lá pro aulão, tá bom? Pra você fazer aí o curso todo, descobrir as várias possibilidades de utilização da técnica, é muito legal. A técnica vai fazer aí com que você tenha muitas possibilidades de utilização. Vocês observaram aqui que tem muitas opções, né, de tratamento, e que se você quiser ter sucesso na atuação, bora lá fazer o aulão. Beijo, Amanda. Precisando, fico à disposição, tá bom? Oi, meu amor, Kátia. Kátia é minha aluninha também. Gente, a Kátia, por exemplo, eu vou até citar ela aqui, né, Kátia? Porque a Kátia começou a atuar com equipamentos importados lá na cidade dela. E ela tá atuando agora com Plasmax, né, Kátia? Ela usa o Plasmax pra provar pra vocês que não tem problema de você utilizar um equipamento importado de começo, porque facilmente você vai conseguir atuar com qualquer equipamento nacional depois. A Kátia, inclusive, esses dias atrás, ela mostrou o arsenal de equipamentos que ela tem. Ela atua com eletrocautério, ela atua com eletrocautério importado, ela atua com jato de plasma importado e jato de plasma nacional. E a Kátia também fez o curso da academia do jato de plasma, né? E você que está pensando em fazer o curso, não tenha medo. Né, Kátia? Tô falando aqui pra galera que você começou com equipamentos importados, hoje você tem aí a sua caneta nacional e que você faz utilização de vários equipamentos. A Kátia tem um arsenal de equipamentos lá nos atendimentos dela e ela tem uma destreza muito grande de atuar com qualquer equipamento. Por quê? Porque na técnica do jato de plasma, dentro da academia do jato de plasma, que é o curso que vai ter uma super promoção na segunda-feira, você vai aprender que para você ter sucesso, basta você querer. Porque se você aprender com uma canetinha importada, né, e fizer todo o procedimento correto, aprender com embasamento, você vai ter a sua atuação perfeita com qualquer equipamento. Porque quem faz aí o seu atendimento não é o equipamento, é você profissional. Então imagina assim, que se você souber dirigir um Fusquinha, por exemplo, você acha que você não vai saber dirigir uma Ferrari? Então assim, você tem lá as leis de trânsito que você precisa seguir, não tem? Para fazer a sua direção, para você dirigir um carro. Então se você pegar um carro popular, você vai dirigir. Se você pegar um carro mais caro, você vai dirigir do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai seguir as leis de trânsito. E aí, o que você vai fazer? O que vai mudar para você? A direção, a forma como você muda o câmbio. Então, é isso. A técnica do jato de plasma é a mesma coisa. Se eu começar a fazer a aplicação com uma canetinha importada, eu preciso me atentar na fisiologia, como que ele vai agir, no mecanismo de ação, né? No processo cicatricial. Quando eu aprendo isso, eu aprendo as regras e as leis de trânsito. Se eu tiver com carro popular, ok? E aí eu vou para um equipamento nacional. E aí eu vou ter a destreza de atuar
com equipamento nacional e não vai mudar nada para mim, porque eu já aprendi a fisiologia, a forma de ação, como é o processo cicatricial, eu vou dominar apenas o equipamento. Vai mudar o que para mim? Né? No caso do carro não mudaria, como você vai engatar ali a primeira, a segunda, a ré, né? É isso que vai mudar para você, se ele é automático ou se ele não é, né? Se ele coloca na tomada ou não coloca. E a mesma coisa a gente tem aí com o aplicador de jato de plasma. Muda os parâmetros, que aí você segue os parâmetros do equipamento, porém as regras e as normas de utilização, que são universais, você já sabe. Porque você sabe que a fisiologia ela precisa ser, né, entendida. Você sabe que o processo cicatricial, existe um processo que vai ocorrer. Você sabe que você precisa tomar cuidado na hora de fazer a aplicação, porque senão você queima demais aquela pele, não é necessário para fazer aí a ação e ter sucesso livre de intercorrência. Então, tudo isso você vai aprender dentro desse curso. Então, eu falo assim, como a Kátia ali tá falando que não muda nada, todos os equipamentos são iguais, são realmente iguais. Porque a partir do momento que você faz a sua aplicação de forma adequada, seguindo parâmetros de segurança, seguindo aí anatomia e fisiologia, processo cicatricial, né? Acompanhando tudo isso, você não vai ter dificuldade com nenhum equipamento, tá bom? Então é como ela tá falando, você pode usar qualquer caneta sem medo, porque dá para fazer a utilização e você pode ter sucesso independente da marca que você vai trabalhar. Ai, Kátia, obrigada, meu amor. Arrasa no PIN. A técnica é muito boa também, viu? Então, você precisa entender isso. Entendendo isso, você vai ter muito sucesso, tá bom? O anestésico que usamos na micropigmentação pode ser usado no jato de plasma? Pode, gente, pode sim, tá bom? Ó, a Kátia falando, muitas têm medo por não ter a caneta nacional. Pode usar sem medo que ela vai trazer resultados. Não muda nada, todos são iguais. Ok? Ai, Kátia, obrigada, viu, lindeza? Ó, quem fizer o curso do começo ao fim, sem pular nenhuma aula, vai aprender perfeitamente como utilizar qualquer equipamento, seja nacional ou importado, tá bom? As aulas da professora são magníficas, ok? Então, bora lá, vamos entender que jato de plasma é uma técnica segura. Já tem vários artigos científicos nacionais, tá? Antigamente a gente tinha artigos científicos de fora do país, hoje a gente já tem artigo científico produzido dentro do Brasil sobre a atuação de jato de plasma. É uma técnica que veio para ficar. E por que eu digo isso? Porque quando eu comecei, só tinham equipamentos importados, nem nacionais não existiam. Agora vocês vão observar que tem uma gama de equipamentos, né, em utilização no país, e tem muitas empresas investindo nos lançamentos de aparelhos. Isso significa o quê? Que é um mercado promissor, porque senão as empresas não investiriam em produzir marcas nacionais desses equipamentos. O que a gente tem? A gente tem equipamentos de mesa nacionais. Eu particularmente prefiro os equipamentos portáteis, por uma questão prática. Eu comecei com caneta portátil importada e por uma questão prática eu opto sempre por um equipamento que seja portátil, isso é pessoal. Vocês vão observar aqui, ó, portátil, por exemplo, que é uma paixão nacional, as canetinhas importadas pela praticidade, foi lançada a Plasmed, tem a Plasmax, que foi lançada também, da KLD, que é um equipamento portátil, uma caneta portátil. Foi lançada recentemente também uma marca chamada Bioset, tá? Vocês podem até pesquisar aí. A Bioset lançou recentemente um jato de plasma. Então, nós temos inúmeras marcas nacionais. Tem a Toniderm com Spectra Plasma. Tem equipamento de mesa da KLD, o Igia Plasma. Tem da KLD portátil, o Plasmax. Tem da Ibramed, né? O Plasmed. Tem da Bioset agora, que é um lançamento super recente, né? Da atuação do jato de plasma. Tem o New Skin, que fez uma atualização do equipamento. Lançou um equipamento que tem LED, tem
aplicador de jato de plasma e aplicador de elétrico haltério. Então ele fez uma atualização de um aparelho que ele já tinha, que era um sucesso. Isso significa para você, profissional, que a área tem um incrível mercado para você atuar. Eu tenho alunas minhas faturando alto aí, como a Kátia. Tá aqui, gente, a Kátia, na cidade dela, tá faturando alto com a técnica do jato de plasma. Você pode ter uma técnica que é o seu carro-chefe, tá bom? E ter sucesso, tá bom? Bom dia, tá? Grande beijo. Então, assim, participa desse aulão na segunda-feira às 8 da noite. Eu quero mostrar para vocês que jato de plasma dá resultado e você pode ser uma das minhas alunas de sucesso, como a Gabriela que estava aqui, como a Kátia que estava aqui, e ser aí uma aluna de sucesso, ter sucesso com a técnica, tá bom? Ó, para quem tá perguntando, tem que ter curso superior na área para fazer o curso de remoção de verrugas? O curso da utilização da técnica, ele é voltado a profissionais da área, sim, tá bom? Precisa aí que você seja atuante da estética, porque o curso ele vai te capacitar na atuação da técnica para pessoas que já atuam e trabalham na área, tá bom? Porque essa técnica aqui ela é uma técnica de atuação da estética, ok? Então, para você que quer crescer aí na área, já está atuando, a técnica é perfeita. Eu tenho muitas alunas que se apaixonaram pelo jato de plasma, inclusive alunas que fizeram a atuação do jato de plasma para autoaplicação, tá? Vou contar um caso aqui para vocês, porque tem vários. Eu tenho uma aluna minha que ela era psicóloga, ela comprou o jato de plasma para fazer a autoaplicação nela mesma, e aí ela se apaixonou pela atuação do jato de plasma, ela fez a faculdade, tá? De estética e tá atuando com jato de plasma. Ela começou para autoaplicação. Ela ficou tão encantada com os resultados que ela obteve nela mesma, que ela partiu depois de 50, ela tinha 50 anos na época, com 50 anos ela se apaixonou por uma nova profissão, só de olhar o resultado que dava nela mesma, e ela fez a faculdade de estética, e hoje eu falo com ela, que eu falo a minha 50 a mais, né? E ela hoje tá atuando na estética forte e ela era psicóloga. Então saiba que nunca é tarde para recomeçar. De repente você tá aí numa profissão que você não é feliz, saiba que a técnica do jato de plasma abriu os olhos de muitas alunas que eu tenho para a atuação da estética e hoje elas são formadas graças a técnica do jato de plasma. Então é algo que pode ocorrer. Nesse caso, a minha aluninha tá muito feliz, tá atuante. Ela primeiro fez para ela mesma, depois ela começou a atender o marido dela, atendeu a filha dela em casa. Então ela fez para algo próprio, né, pessoal. E se redescobriu numa profissão, abandonou a área que ela estava de psicologia e ficou na área da estética. Então eu tenho vários casos assim de alunas de fora do país. Eu tenho alunas minhas que não trabalhavam com estética de fora do país, que compraram a técnica do jato de plasma, o curso completo, para aprender a autoaplicar, tá? Porque ela queria fazer uma autoaplicação, porque lá parece que lá fora os procedimentos estéticos são extremamente caros. E ela falou para mim, professora, eu tô comprando o curso para me auto-aplicar, porque aqui os procedimentos são extremamente caros e eu não tenho condição de ficar fazendo constantemente. Então, eu quero fazer a técnica em mim mesma. O que aconteceu? Ela comprou o curso, fez a técnica nela mesma, fez para atender ela, o marido dela em casa, né? E ela se descobriu numa profissão. Hoje ela tá trabalhando com estética, tá validando lá, fazendo o curso dela fora do país, porque ela ficou encantada com a atuação da estética, tá? Então, pode acontecer. Sim, ó, a Kátia foi um caso desses, é um outro caso. A Kátia era psicanalista, gente. E ela está fazendo atuação agora, fazendo faculdade de estética e cosmetologia. Ela está acabando. Então, saiba que é possível que você se redescubra, como a minha aluninha, que era psicóloga e hoje trabalha na estética, como a Kátia, que era psicanalista e hoje está terminando a faculdade de estética e cosmetologia. Eu tenho um outro caso, inclusive tem um depoimento dela nas minhas mídias sociais lá no YouTube.
ela era secretária de médico, tá? Ela era da área ela era secretária, ela fazia a agenda do médico. Ela fez o jato de plasma também para autoaplicação, se descobriu, né? Fez aí a faculdade, fez o TCC dela de jato de plasma e ela já está pensando em abrir uma sala onde ela trabalha para atuar com estética usando o jato de plasma. Então são várias as histórias, como a da Kátia, que era psicanalista e está se formando agora, terminando a formação dela de estética e cosmetologia. Você pode ter uma história dessa de sucesso e se tornar um sucesso, como a Kátia é um sucesso também, como a Kátia se redescobriu aí numa nova profissão, como a minha aluna psicóloga também se redescobriu, como essa aluna que mora fora do país, né, ficou encantada com a técnica e tá fazendo especialização lá para atender lá. Então você pode sim ter uma história de sucesso, como as inúmeras histórias das minhas alunas, participando aí de um aulão, e todas elas me conheceram aí por um aulão. Elas fizeram o aulão, ficaram encantadas com a técnica, ou me conheceram aqui nas mídias sociais e se interessaram pela técnica e hoje estão fazendo muito sucesso na atuação. Então são inúmeras as possibilidades. E você pode ter sucesso aí como essas inúmeras alunas, tá bom? Ó, vou te convidar novamente. Vocês viram aqui que eu tenho bastante alunas que estão satisfeitas fazendo a formação. Então, se você quiser fazer a formação completa do jato de plasma, nós teremos aí um preço super promocional, encantador. Então, participa do aulão na segunda-feira às 8 da noite. Super vai valer a pena para você conhecer a atuação do jato de plasma na modelação do nariz, né? Como eu faço o afinamento, né? A melhora, tem resultados para você observar depois da aplicação prática e tem uma parte da teoria aí que eu mostro as opções da atuação do jato de plasma neste caso, que tem muita procura, tá bom? Espero que vocês consigam participar. Amanhã eu vou fazer a nossa live também de perguntas e respostas. Vou lembrar vocês, eu tô com o store lá com uma perguntinha. Qual é a sua dúvida da atuação do jato de plasma? Faz a sua pergunta, porque eu vou fazer live amanhã e na segunda de manhã e vou esclarecendo as dúvidas que estiverem lá nos meus stories. Essas perguntas aqui sobre os procedimentos, sobre a ação do jato de plasma, são perguntas que eu tive lá, né? Que eu tô colocando todos os dias. Então, sempre fica de olho nos stories. Se você tiver dúvidas, já coloca a sua dúvida lá, porque aí a sua dúvida pode sair aqui numa live, né, matinal, tá bom? Ó, grande beijo, desejo para vocês um lindo sábado, maravilhoso, para quem está trabalhando aí, recheado de trabalho, para quem está descansando, ó, bom descanso. Vou deixar salva a live aqui para vocês, gente. Até mais, grande beijo, até amanhã. Beijo, Kátia. Beijo, Gabi e Amanda, ó, alunas do meu coração.